Às vezes, um simples encontro muda tudo. Numa noite de chuva em Lisboa, um gesto inesperado de empatia despertou algo que nem Bruno, nem o agente Miguel conseguiam ignorar. Esta é uma história sobre coragem, conexão e a liberdade de sermos verdadeiros com nós mesmos. Está pronto para ouvir aquilo que o coração costuma silenciar? Nunca pensei que algo tão comum quanto uma abordagem de trânsito pudesse mudar o curso da minha vida. Mas foi numa noite chuvosa de outubro, quando eu voltava para casa pelas ruas molhadas de Lisboa, que tudo começou a sair do controle, ou talvez a entrar, pela primeira vez, em um caminho verdadeiro. Eu me chamo Bruno, tenho 26 anos e trabalho como designer de interiores. Tinha acabado de sair de uma apresentação de projeto com um cliente exigente e já era tarde. A chuva não dava trégua, e as ruas pareciam apagadas, como se Lisboa tivesse recolhido em silêncio. Estava exausto, com a cabeça cheia de esboços e prazos, quando vi as luzes azuis piscando no retrovisor. Meu primeiro impulso foi o pânico. Ver aquela viatura se aproximando ativou uma ansiedade que eu nem sabia que carregava. Encostei o carro devagar, respirei fundo e abaixei o vidro. Nada de mais, pensei. Provavelmente acelerei um pouco mais do que deveria. O policial que se aproximou caminhava com passo firme, sem pressa, como se soubesse exatamente o que procurava, mas o que encontrei nos olhos dele não era autoridade, era outra coisa. Algo que não consegui nomear de imediato. Ele se apresentou como o agente Miguel. Boa noite. Sabe por que te parei? Perguntou com uma voz calma, mas que cortava o som da chuva como navalha. Velocidade? Respondi, tentando manter a compostura. Ele confirmou com um leve aceno e pediu meus documentos. Mas em vez de ir até o carro para registrar a infração, ficou ali, parado ao lado da minha janela, me observando. A pausa era longa demais para ser burocrática. Tensa demais para ser casual. Está tudo bem com você? Perguntou de repente. A pergunta me atingiu como uma rajada. Ninguém faz esse tipo de pergunta durante uma abordagem de trânsito. E não do jeito que ele fez. Não era só educação, era preocupação real. Fiquei sem resposta. Ele desviou o olhar por um instante, como se estivesse ponderando se deveria ter falado aquilo. Depois voltou os olhos para mim. É só que, parece cansado. Ou talvez, triste. Me desculpa, talvez não seja da minha conta. Houve algo naquela frase, ou talvez na hesitação, que me fez baixar a guarda por um segundo. Estou só tendo uma noite longa, murmurei. Miguel não se moveu. Não parecia querer encerrar a conversa. E eu, estranhamente, não queria que ele fosse embora. O silêncio entre nós foi sendo preenchido pelo som constante da chuva e pelo estranhamento mútuo de estarmos ainda ali, dois desconhecidos presos num momento que não seguia as regras. Você trabalha com o quê? Ele perguntou. Design de interiores. Respondi. Interessante. Sempre admirei quem tem olho para essas coisas. Aquilo era, claramente, fora do protocolo. Mas ele não parecia preocupado. E eu, tampouco. Comecei a sentir um leve tremor nas mãos, não de medo, mas daquela confusão interna que aparece quando algo inesperado se aproxima e você ainda não entendeu o que é. Olha, Bruno, eu não costumo fazer isso. Nem deveria. Mas, se quiser conversar, tomar um café, amanhã à tarde. Nada de mais. Só conversar. Fiquei em silêncio. Minha mente disparou, um policial me convidando para um café, depois de uma abordagem de trânsito? Era surreal. Perigoso. Mas também tinha uma honestidade crua ali. Algo que me deu vontade de dizer sim. Que horas? Perguntei, antes mesmo de pensar. Ele sorriu, o primeiro sorriso que me mostrou naquela noite. 3 da tarde. Café Miradouro, perto do elevador da Glória. Se não puder ou não quiser, eu entendo. Antes que eu pudesse responder, o rádio em seu ombro chiou, e ele se afastou para atender. Havia uma chamada, e ele precisava ir. Mas antes de voltar para a viatura, se inclinou mais uma vez na janela. Fique aqui mais um minuto, Bruno. Só um minuto. Às vezes é bom lembrar de onde a gente estava antes das coisas mudarem. E então ele foi embora. E eu fiquei, exatamente como ele pediu. Tentando entender o que, afinal, havia acabado de acontecer. No dia seguinte, por volta das 14h40, cheguei ao café com tempo de sobra. Não sabia ao certo por que fui. Não havia uma lógica clara, apenas uma necessidade, a mesma que sentimos quando algo nos tira o chão, mas estranhamente nos atrai para o centro do terremoto. Escolhi uma mesa mais afastada, próximo à janela, de onde eu poderia ver a entrada, mas sem chamar atenção. A chuva havia dado trégua, e Lisboa voltava ao seu ritmo usual, como se a noite anterior tivesse sido apenas um delírio passageiro. Às 15 em ponto, ele chegou. Reconheci de imediato a postura segura, mesmo sem o uniforme. Parou por um instante antes de entrar, como se também estivesse perguntando se aquilo era certo. Mas entrou. Caminhou direto até mim, e houve um leve aceno de cabeça, um gesto simples, quase profissional, mas que carregava o peso de tudo o que não foi dito na noite anterior. Você veio, disse ele. Você também, respondi. O silêncio inicial foi estranho, mas não desconfortável. Parecia necessário. Como se ambos estivéssemos processando o fato de estarmos ali, fora do contexto, sem desculpas prontas. Obrigado por aceitar o convite, disse Miguel. Sei que é inusitado. Assenti, sem saber exatamente o que responder. Inusitado era pouco. Fizemos os pedidos e por alguns minutos o foco se desviou para a rotina do café, o som dos talheres, o barulho distante da máquina de expresso.
Mas logo ele voltou a olhar para mim com uma seriedade que não combinava com o cenário. Bruno, não quero que pense que estou tentando invadir sua vida. Só, acho que ontem houve algo que merece ser pelo menos reconhecido. Inclinei a cabeça, curioso. Você fala da conversa na chuva? Falo da forma como você respondeu. Do jeito que ficou. Do que não fugiu. Essa frase me atravessou. Havia verdade ali, mas também uma vulnerabilidade que eu não esperava ouvir de alguém como ele. Confesso que fiquei surpreso, disse. Achei que você fosse simplesmente aplicar a multa e ir embora. Eu também achei que fosse fazer isso, ele respondeu com um meio sorriso. Mas quando te vi, não sei. Parecia que você precisava de alguém que escutasse. Respirei fundo. Aquilo não era uma cantada. Era algo mais sutil e, por isso mesmo, mais desarmante. Você costuma fazer isso? Perguntei. Parar estranhos e convidá-los para conversar no dia seguinte? Não. Na verdade, isso nunca aconteceu antes. Houve uma pausa. Depois, ele acrescentou. Eu trabalho com controle. Regras. Limites. Mas ontem algo escapou disso. E eu não queria ignorar. Assenti lentamente. Começava a entender. Você sente que estava ignorando algo em si mesmo? Perguntei, antes de pensar. Miguel levou alguns segundos para responder. Talvez. Eu passei a maior parte da vida fazendo o que esperavam de mim. A escolha da carreira, o jeito como me comporto, tudo sempre muito calculado. Mas ultimamente isso começou a me incomodar. E porquê? Porque percebi que nunca parei para pensar no que eu realmente queria. Só segui o fluxo. Até que, ontem, pela primeira vez em muito tempo, me perguntei, e se eu estiver perdendo algo importante por medo? Ficamos os dois em silêncio. Aquelas palavras não eram só dele. Eram minhas também, embora eu nunca as tivesse formulado com tanta clareza. Eu entendo o que você quer dizer, confessei. Durante muito tempo, achei que as decisões que tomava estavam me levando para algum lugar certo. Mas não sei se era um lugar que eu escolhi, ou que os outros escolheram por mim. E quando percebi isso, ele começou. É difícil voltar atrás. Completei. Nos olhamos. Não como quem busca confirmação, mas como quem encontra eco. Miguel olhava para a xícara entre as mãos como se procurasse ali uma resposta que ainda não sabia formular. Seus dedos não tremiam, mas havia algo nos ombros, uma tensão silenciosa que eu já conhecia. Era o tipo de postura de quem passou a vida se defendendo sem mostrar que estava na defensiva. Você já sentiu que está vivendo algo que, se as pessoas soubessem, mudaria tudo? Perguntou ele, sem levantar os olhos. Sim, respondi sem hesitar. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. Mas mesmo assim pareceu aliviado. Havia um cansaço na forma como respirava, como se guardar aquele peso por tanto tempo tivesse cobrado um preço que já não dava mais para ignorar. Trabalho numa instituição onde tudo gira em torno de imagem, comando, confiança. Não há espaço para desvios. Pequenos gestos são interpretados como fraqueza. E qualquer coisa que escape da norma vira assunto nos corredores. Às vezes, nem precisa acontecer de verdade, basta alguém insinuar. Fiquei em silêncio, ouvindo. Entendia cada camada daquele discurso. Não era sobre medo de ser descoberto. Era sobre medo de ser destruído por quem já está pronto para julgar antes mesmo de entender. Nos últimos anos, ele continuou, me acostumei a me calar. A seguir regras que nem sempre faziam sentido para mim, mas que garantiam que eu fosse visto como confiável. Previsível. Um tipo de segurança que vem do apagamento. E você acreditava que isso te protegia? Sim. Até ontem. Parei por um instante para processar. A conversa parecia simples, mas havia ali algo muito mais profundo. O momento exato em que alguém começa a perceber que não consegue mais viver em silêncio. É estranho como o medo nos ensina a sobreviver, mas também nos impede de viver. Falei, quase num sussurro. Miguel ergueu os olhos para mim. Pela primeira vez naquela tarde, havia algo mais agudo em seu olhar, uma mistura de tristeza e urgência. E o que você faz quando percebe que está se tornando alguém que nunca quis ser? Antes que eu pudesse responder, ouvimos uma voz masculina ao lado da mesa. Boa tarde, agente Miguel. A rigidez no corpo dele foi imediata. Ele se virou lentamente e se levantou. Boa tarde, senhor, respondeu. Era um homem mais velho, postura imponente, olhar direto. Estava em trajes civis, mas o modo como se colocava deixava claro que tinha autoridade. Eu entendi na hora que era alguém da hierarquia. O que faz por aqui? Perguntou o homem, fingindo naturalidade. Estou em intervalo, senhor. Nada oficial. O olhar dele então se voltou para mim. E o seu amigo? Miguel respirou fundo. É uma conversa particular, senhor. Claro. Mas imaginei que você soubesse que conversas particulares também podem ter consequências. Especialmente quando envolvem registros incompletos do plantão de ontem. Senti um arrepio percorrer minhas costas. O tom não era acusatório, mas estava carregado de intenção. Miguel não respondeu. Ficou em pé, imóvel, esperando que o outro concluísse. Você é um bom profissional, Miguel. Sempre foi. Mas tenho notado certas inconsistências. E não quero acreditar que esteja misturando questões pessoais com o trabalho. Seria um erro grave. Entende, senhor? Houve um breve silêncio. O homem me olhou mais uma vez, depois se virou para Miguel.
Minha porta estará aberta amanhã às 8. Quero conversar com você. Sem mais atrasos. Assim como chegou, foi embora. Miguel permaneceu em pé por alguns segundos antes de sentar de novo. A tensão agora era visível até nas mãos. Nenhuma palavra foi dita por um tempo. Apenas respirávamos. Na semana seguinte, Miguel começou no novo setor. A rotina era diferente, mais técnica, menos contato direto com público e patrulhamento. Ele me contou, em tom neutro, que não sabia se aquilo era um recomeço ou apenas um deslocamento estratégico. Mas que, de algum modo, se sentia mais leve. Houve silêncio na reunião, ele disse. Mas não houve ataque. Só o desconforto de quem não quer lidar com o que não compreende. Perguntei como estava se sentindo com tudo. É estranho. Como se eu tivesse saído de um quarto sem janelas e agora estivesse numa varanda. Ainda não é liberdade total, mas dá para respirar melhor. Nos víamos quase todos os dias. Às vezes depois do trabalho, às vezes só por mensagens. A frequência não era o mais importante, era a continuidade. Sabermos que havia alguém ali. Alguém que escutava sem exigir explicações. Uma noite, enquanto caminhávamos por um trecho menos movimentado da cidade, Miguel parou de repente. Você sabia que, durante anos, achei que só conseguiria sobreviver fingindo. Esperei que ele continuasse. Aprendi a sorrir nas situações certas, a evitar qualquer gesto que pudesse ser interpretado como estranho. Tinha medo até de olhar alguém por mais de 2 segundos. Porque isso bastava para virar assunto. E agora? Perguntei. Agora percebo que não se trata só de sobreviver. Se trata de viver com algum tipo de paz. Ele não falava em tom de superação. Falava com calma, como quem está aprendendo a reformular a própria história sem negar os erros, mas também sem se condenar por eles. Certa vez, me chamou para um almoço na sua nova unidade. Foi discreto, apresentou-me como amigo. O clima era mais sereno. A equipe era menor, alguns sabiam de sua transferência, outros não. Mas ninguém parecia interessado em explorar o assunto. Aquilo já era um avanço. Ter mudado de setor foi o suficiente para que eu me olhasse de outro jeito, comentou mais tarde. Ainda sinto medo antigo de vez em quando. Mas agora sei que ele não manda mais em mim. No final daquele mês, Miguel foi convidado a participar de um grupo interno sobre saúde mental e bem-estar. O convite veio de uma psicóloga que atuava no RH. Ele aceitou. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que finalmente tinha perguntas que não escondia mais. Não vou transformar o sistema, disse ele, mas posso tentar criar espaços onde outros não precisem viver o que vivi. Aquilo me tocou profundamente. Porque, no fundo, tudo o que ele queria era isso, que ninguém precisasse mais se esconder para ser respeitado. Começamos a compartilhar mais da nossa vida. Coisas simples. Livros, filmes, ideias. Às vezes, também silêncios. Miguel não era de falar muito, mas quando falava, era com precisão. E quando escutava, era com presença. Houve dias em que ele parecia cansado, exausto da luta contra o olhar dos outros. Houve dias em que eu também me questionei se valia a pena me aproximar tanto. Mas em todos esses momentos, havia algo que permanecia, a confiança construída em silêncio. Uma noite, estávamos sentados à beira do Tejo, sem pressa, sem roteiro. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntei. De não ter feito isso antes, respondeu. Mas talvez eu não estivesse pronto. Talvez precisasse passar por tudo aquilo para chegar aqui. E agora? Agora quero seguir devagar. Mas seguir. Assenti. Aquilo era tudo que precisávamos. Miguel e eu nunca nomeamos o que tínhamos. E, talvez, isso nos salvou da pressa de expectativas alheias. Em vez disso, fomos tecendo um vínculo feito de cuidado, honestidade e escolhas conscientes. Não éramos perfeitos. Mas estávamos presentes. E isso, em tempos de distâncias disfarçadas de proximidade, era mais do que suficiente. 6 meses se passaram desde aquela primeira noite chuvosa. As coisas não se tornaram mágicas, nem isentas de desafios. Mas tornaram-se possíveis. E, no contexto em que Miguel e eu nos conhecemos, isso já era uma conquista imensa. Naquela tarde de sábado, decidimos caminhar sem destino certo. Lisboa estava calma, as ruas menos agitadas do que de costume. Seguimos pelo calçadão junto ao rio, falando pouco, como quem não precisa preencher o silêncio com palavras. Você lembra da primeira vez que a gente se viu? Perguntei. Miguel riu com leveza. Como esquecer? Eu parei seu carro e você parecia mais irritado com a chuva do que comigo. Eu estava irritado comigo mesmo, corrigi. Por estar atrasado. Por ter corrido. Mas, principalmente, porque não sabia que aquela noite ia mudar tanta coisa. Eu também não sabia, respondeu ele. Na verdade, se alguém tivesse-me contado o que estava por vir, eu teria dito que era impossível. Houve uma pausa. Não desconfortável, mas densa de significados. Às vezes penso em tudo que poderia ter dado errado, disse Miguel. Mas me esforço para pensar, principalmente, no que deu certo. Você acha que valeu a pena? Cada escolha. Mesmo as difíceis. Porque elas me tiraram de uma prisão que nem percebia que existia. Aquilo me tocou fundo. Porque eu também passara anos construindo muros invisíveis. Muros feitos de medos, expectativas, silêncios impostos por convenções que nunca questionei, até conhecer alguém que, mesmo sem querer, me mostrou outro caminho.
Não é que eu tenha deixado de sentir medo, completou ele. Mas agora o medo não dita mais minhas decisões. Assenti. A liberdade não é a ausência do medo. É escolher apesar dele. Seguimos andando. Falamos de outras coisas, do novo setor onde ele trabalhava, dos livros que estávamos lendo, de pequenas alegrias do dia a dia. Mas havia algo diferente na forma como nos escutávamos. Um tipo de escuta que só acontece quando ambos já deixaram de fingir. Alguns dias depois, Miguel foi chamado para participar de um grupo de discussão interno, voltado para diversidade e inclusão. Ele ficou surpreso. Pensou em recusar. Achou que talvez não estivesse pronto. Mas depois percebi que ninguém nunca está totalmente pronto, me disse. Se a gente esperar estar seguro para se posicionar, talvez passe a vida toda em silêncio. Ele aceitou. E, na primeira roda de conversa, compartilhou parte da sua história. Não contou tudo. Apenas o suficiente para que outras pessoas soubessem que não estavam sozinhas. Depois disso, começaram a surgir comentários, alguns discretos, outros mais abertos. Alguns positivos, outros nem tanto. Mas Miguel já não carregava a culpa de precisar se explicar. Respondeu com respeito, sem se justificar. Você está bem com isso? Perguntei certa vez. Não com tudo. Mas com o essencial, sim. Com quem sou. E com quem está comigo. Houve dias difíceis. Momentos em que ele se sentiu esgotado. Em que eu me questionei sobre o quanto poderia ajudá-lo, ou se, por estar perto, acabava sendo mais um peso. Mas sempre voltávamos ao que nos unia, não a perfeição, mas o compromisso com a verdade. Uma noite, caminhando por uma das ruas tranquilas da cidade velha, Miguel parou e disse: às vezes fico pensando que, se eu não tivesse parado aquele carro naquela noite, talvez ainda estivesse vivendo escondido. E eu ainda acreditando que era suficiente viver pela metade. Ele me olhou, sério. A gente se encontrou no momento em que tudo parecia instável. Mas talvez fosse justamente por isso que conseguimos nos ver de verdade. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de superação milagrosa. Vejo duas pessoas que fizeram escolhas difíceis, erraram, hesitaram, mas decidiram continuar caminhando, lado a lado. Miguel não virou símbolo. Nem eu. Somos apenas dois homens que decidiram não mentir mais para si mesmos. E se há algo que aprendemos ao longo desse tempo, é que conexões verdadeiras só florescem onde há espaço para a autenticidade. Ninguém precisa viver com medo de ser quem é. E embora nem sempre seja simples ou seguro se mostrar ao mundo, há uma liberdade que só se encontra quando paramos de fugir. Talvez nem todos entendam. Mas aqueles que importam, esses ficam.